Você pode se sentar, graças a Deus, né, por esta presença maravilhosa. Gente, eu não sou de chorar, tá? Mas quando eu estou na presença de Deus, daí ninguém me segura, né? Diante do meu Deus eu choro e me emociono, né, por essa presença tão maravilhosa. Hoje é o último dia da nossa série Espiritualidade Simples. E eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que o teu relacionamento com Deus tenha sido energizado, que as mensagens aqui tenham provocado em você um anseio, um desejo, né? Como o texto que o Éder pregou semana passada, um desejo pela presença de Deus. E hoje, nessa última mensagem da série, eu quero falar sobre contemplação. Contemplação. E a contemplação, ela é um exercício da espiritualidade simples. Algo que talvez nós precisamos nos atentar, porque nós estamos vivendo em dias onde a gente está cercado de muitos estímulos, a gente está tão cheio de coisas, entre aspas, importantes na nossa vida, e nós simplesmente não contemplamos. Eu quero ler com você o Salmo 8. Abre lá, por favor, Salmo 8. Nós vamos ler o Salmo inteiro, é um salmo pequeno. São 9 versículos, e você pode acompanhar comigo, eu vou ler aqui na versão revista e atualizada. Esse é um salmo muito lindo. Um salmo pequeno, aliás, muitos salmos maravilhosos, né? Tem pelo menos 150 salmos maravilhosos na Bíblia, né? Esse é um deles. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse salmo é maravilhoso e é um salmo que fala da contemplação. Aliás, muitos salmos, talvez a maioria deles, sejam frutos de contemplação. E o que é contemplação? Quem quer me ajudar aqui, né? O que você entende por contemplação? Apreciar, admirar. O que mais? Quando você contempla, como que você fica? Refletir, examinar, olhar com atenção, inspecionar, compreender. Todos esses são os sentidos dessa palavra contemplar. Quando você contempla algo, você fica como? Você fica com cara de quê? É ou não é? Ou você contempla assim? Não, né? A contemplação ela é meio poética, né?
Pensa num lindo pôr do sol, como esse que tem nessa imagem aqui, né? Quando você contempla o pôr do sol, ou o nascer do sol, nós moramos num lugar privilegiado, porque pelas manhãs eu vejo o nascer do sol, e no final da tarde, quando eu estou lavando louça, eu vejo o pôr do sol. E como é lindo, como é maravilhoso você contemplar as coisas. Eu me lembro que quando nossas filhas eram pequenas, Deus nos levou até a Suíça. Nós moramos na Suíça por 3 meses. E a Suíça é aquele país, assim, eu amo fotografia, gente. Eu queria tirar foto de absolutamente tudo. Tudo era maravilhoso. E quando eu falo tudo era maravilhoso, eu não estou falando de loja, eu não estou falando de carro, eu não estou falando de estrada. Eu estou falando da natureza. Aquelas montanhas enormes. E eu me lembrava dos salmos que dizem: as montanhas se derretem na presença do Senhor. Quando fala da natureza, as flores, os parques lá eram cheios de flores. E eu pegava minhas filhas e falavam: observem essas folhas, observem essas flores, a diversidade das cores, a diversidade dos formatos. Tinha uns patinhos que ficavam na beira do lago, no centro de Lausanne, onde a gente morava. Tinha um lago grande, é um lago gigante que percorre a Suíça inteira, e ali tinham gansos, e nós sempre levávamos pão para dar para aqueles gansos. E as meninas gostavam de jogar, e daí vinha aquele monte de ganso para se alimentar. Isto é contemplação. Contemplar é olhar com atenção, é não ter pressa. E Deus, de manhã eu saí para caminhar e orar, e me lembrava como nós gostávamos de contemplar as nossas filhas quando eram pequenas. Quem nunca, né? Dormindo no bercinho. E aquele pai ali, né? Né? Gente, isso é contemplação. Isto é contemplação. E esse é um exercício da nossa espiritualidade que às vezes a gente perde tanto. Porque o nosso tempo com Deus é tão mecânico, é tão rápido, é tão sem coração, talvez, sem a emoção. Muitas vezes o nosso tempo com Deus não é um encontro. É simplesmente uma conversa rápida. Quando você senta na frente de alguém, né, que você tem liberdade, você já tem uma listinha, né? Tem gente que vem conversar comigo e fala: pastor, eu já fiz uma lista. Eu disse: meu Deus, que medo, né? E daí ela fica rolando a lista assim, eu disse: quando que vai acabar esse negócio, né? Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é uma conversa assim: eu tenho minha lista. E eu preciso, Deus, preciso conversar contigo, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Isso aqui foge da contemplação, isso aqui deixa a contemplação a milhas e milhas de distância. Porque contemplar é desfrutar. É desfrutar. Então eu estava me lembrando quando Jesus fala da oração, lá em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, qual é o conselho que ele dá para a gente? Quando você for orar, vai para onde? Vai para o seu quarto. Por que o quarto, Noeli? Tem um lugar mais íntimo para você do que o seu quarto. A casa toda é sua, né? Mas o seu quarto é seu. É ali que você descansa, é ali que você dorme, é ali que você se arruma. E Jesus fala: vai para o teu quarto, para o teu lugar secreto. A oração é um convite para a gente contemplar, para a gente estar naquele lugar onde a gente se sente aconchegado. Porque a contemplação nos aproxima de Deus. Quem nunca, ao ver e contemplar uma natureza, um mar, uma cachoeira, árvores, eu amo árvore, flores, céu, lua, estrela. Quem nunca ao contemplar deixou de se aproximar de Deus?
Não tem como você contemplar a natureza e você não ser conectado com ela. Por que as pessoas falam que não há Deus? Porque elas não têm tempo para contemplar essas maravilhas. Elas não têm tempo para olhar aquilo que Deus se revela na própria natureza. A contemplação é um ato de mergulhar no objeto da contemplação. E aqui, o nosso objeto da contemplação podem ser várias coisas, mas o objeto, com todo respeito, né? Falando de uma pessoa, último da nossa contemplação, é o meu Deus, é o meu Senhor. É aquele que eu posso chamar de Pai. Ele é o fim de toda a minha contemplação, porque tudo que eu contemplo me remete a Ele. Tudo que eu contemplo da natureza me leva a pensar no Criador, me leva a pensar em quem Deus é, me ensina a respeito de Deus. E a contemplação tem a ver com adoração. Quando você contempla, você adora. E quando você está adorando, você contempla. E é por isso que, quais são as nossas posturas quando a gente adora? Abrir os braços, fechar os olhos, levantar as mãos, se ajoelhar. Porque é aquele momento, você e o Senhor. É aquele momento onde você olha nos olhos de Deus. É aquele momento onde você é envolvido com essa presença maravilhosa. E o resultado da contemplação é a adoração. Como não dizer, quando você olha um maravilhoso cenário, um pôr do sol, um nascer do sol, e dizer: Deus, Tu és maravilhoso. Como a Tua glória enche a terra. Deus, como Tu és criativo. Quando eu ouço o som dos pássaros, ou vejo os diferentes animais. Deus, como Tu és maravilhoso e bendito ao criar todas as coisas. E este salmo no verso 3, quando o salmista está contemplando, ele descobre uma coisa. O que ele descobre? O que ele descobre? Quem sou eu? Quem é o homem? Para que Deus se lembre dele. Você já pensou nisso? Quem é você para que Deus se lembre de você? Ele diz: quando eu contemplo os teus céus, obras dos teus dedos. Imagina Deus criando os céus com os dedos. A gente, quando criança, a gente gosta de deitar na grama, olhar para o céu e ficar descobrindo o formato das nuvens. Na verdade, quem nunca? Né? Olha aquela nuvem, parece um urso, parece um cachorro, parece não sei o quê. Né? Isso é contemplação. Então pensa, o salmista está dizendo: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, criado pelas tuas mãos, e a lua. Nós temos assistido cenários de lua maravilhosos. Aquela Big Moon, né, que de vez em quando aparece, aquela lua gigante. Aquela lua que ilumina toda uma noite. E as estrelas que estabeleceste. Deus estabeleceu as estrelas no universo. E Isaías vai dizer que ele chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Quando ele está contemplando esse Deus, ele faz a pergunta: que é o homem? Deus, Tu és tão grande, Tu és tão maravilhoso, quem sou eu? E aqui o salmista entra num estado de quebrantamento e contrição. Quando você contempla, você é levado ao arrependimento. Quando você contempla, você é levado a entender
que você é tão pequeno diante da grandeza de Deus. Mas o salmista vai continuar dizendo: fizeste-o, no entanto, ou seja, fizeste o homem por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Nós não merecemos, mas nós fomos feitos numa glória menor do que a glória de Deus. Porque nós somos a coroa da criação de Deus. A glória maior é dele. Mas ele compartilhou a glória dele conosco. Tudo isso no momento da contemplação. Ou seja, se nós tiramos a contemplação da nossa espiritualidade, nós nos tornamos mecânicos, nós não temos adoração nos nossos lábios, nós não dobramos os nossos joelhos, nós não enxergamos quem nós somos, nós não reconhecemos o nosso pecado e a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Quando eu contemplo o Criador, eu entendo a criação. Só que a gente vive num tempo de um ativismo absurdo, não é verdade? E esse ativismo rouba a contemplação. Eu reli agora, esses dias, rapidamente, um livreto escrito por um coreano, chamado A Sociedade do Cansaço. Um livro bem interessante. E ele fala sobre este século 21, né, que nós estamos vivendo. E ele diz que a sociedade do século 21 é uma sociedade do desempenho, da produção. Né? Percebem isso? Né? É a violência por você produzir, desempenhar. E ele falou, esta é a causa de que este também está sendo o século das doenças neuroniais, ou seja, das doenças psíquicas e emocionais. Porque é muita pressão para produzir e para desempenhar. E isto gera um cansaço de alma, que leva ao adoecimento, que leva muita gente em clínicas, em médicos psiquiatras, nada contra isso. Mas por que hoje as pessoas estão tão doentes emocionalmente? Porque não há tempo para contemplar. Não há tempo para desfrutar daquilo que Deus fez para nós. Não há tempo para encontrar o Criador naquilo que eu contemplo. Você precisa ser crente para ver Deus na criação? Sim ou não? Não. Absolutamente não. Logo vamos ler um salmo que fala sobre isso. Mas o ser humano hoje está sendo forçado a realizar multitarefas. As mulheres já têm experiência com isso, o homem nem tanto, mas está aprendendo. Né? E esse é um dos motivos da gente não se aprofundar na contemplação, porque eu não tenho tempo para contemplar. Contemplar hoje é bobagem. É coisa sem sentido. Como assim eu vou parar o meu tempo? Sabe aquela história do ócio produtivo? Né? Nós não nos permitimos parar simplesmente para contemplar. Internamente a nossa vida e o nosso coração está agitado e agitado e agitado. E por isso eu preciso me aquietar. Tem salmos que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que está falando para esta alma que está inquieta? Pare um pouquinho, contemple alguns minutos e você vai saber quem está no controle das coisas. Não é você. Sinto lhe informar. E esta contemplação me traz o quê? Descanso e paz. E daí eu consigo me aquietar. Me aquietar na presença de Deus. Nós precisamos cuidar com o ritmo do mundo que a gente está vivendo. Esse ritmo não vai mudar, tá? Só te avisando. Que nem acho que tinha uma música que falava, né? Para o mundo que eu quero descer.
né? Não vai parar, gente. Tá? E dá a impressão que a Terra está girando mais rápido do que girava antes. Né? Não. O que precisa mudar é aqui dentro. O que precisa mudar é esse valor. É este relacionamento com Deus que faz você parar para contemplar. Para contemplar. Agora, contemplar o quê? Né? Quando a gente vê Deus criando o mundo, lá acho que no 3º ou 4º dia, se eu não me engano, no final do texto vai dizer assim, Deus criou tal coisa e viu Deus que era bom. O que Deus estava fazendo para dizer que era bom? Ele estava contemplando o que ele criou. Né? Daí você imagina assim, Deus criando as árvores, criando os animais. E daí no final do dia ele, com a Trindade lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é que ficou bom? Não é que está ficando bacana esse mundo que a gente está criando? Deus contemplou. E depois no 6º dia, que foi o dia mais importante, porque tudo era um cenário criado para este que Deus iria criar a sua imagem e semelhança, que sou eu e você. No 6º dia diz que ele contemplou e ele viu que era muito bom. Porque ele criou alguém à sua imagem e semelhança. Ele me criou, ele criou você à imagem e semelhança dele. E ele contemplou isso. Imagina a dor de Deus quando ele viu o homem indo pelo caminho do pecado. O Deus que contemplou. O Shabá, ou o sábado, ou o 7º dia, na ordem da criação, era para quê? Para descanso. E o descanso tem a ver com o quê? Quando você descansa, você faz o quê? Você relaxa. Você vai no teu quintal, você deita na grama, você deita numa rede. Ontem a gente estava procurando rede naquela base, mas não tinha uma. Né? Você relaxa, você descansa, você desfruta, você para o trabalho, você cessa a correria. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descanse. No 7º dia contemple o que Deus permitiu você fazer. Mas se nós vivemos uma vida alucinada, eu não consigo contemplar. Contemplar a natureza, contemplar o Criador. Olha o que o Salmo 19 diz. Salmo 19, não vou ler inteiro. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Eu acho fantástica essa poesia aqui, né? O sol não fala, a lua e as estrelas não falam, os céus não falam, com som audível. Mas continuando o verso 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos. Olha como ele é romântico aqui, é contemplando. Ele estava vendo isso acontecendo. Um noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Até aí ele falou da natureza, da criação de Deus. E como nós podemos contemplar esta criação. Como nós podemos ouvir a voz de Deus nesta natureza que não tem som. Até tem som, né? Mas eu digo naquilo que ele descreve aqui, do dia nascendo, de um dia discursando para o outro dia, isso não tem som. Mas é uma revelação de quem Deus é. E agora, na segunda parte do Salmo, ele vai falar sobre contemplar o Deus que é revelado na palavra. Então, contemplar o Deus na natureza. Qualquer pessoa pode contemplar o Deus da natureza. O Deus do nascer e do pôr do sol, o Deus da criação, o Deus da lua e das estrelas.
Mas nem todo mundo contempla o Deus da palavra. É uma revelação pela metade, que precisa ser anunciada. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que ele está fazendo quando ele fala que a lei está restaurando a alma dele? Ele não está falando que a lei traz para ele justiça, traz sabedoria. Não, ele está falando que restaura a alma, restaura as emoções, restaura a minha alma agitada, restaura a minha ansiedade, as minhas preocupações, as minhas angústias. Porque ele contempla a lei, ele para ficar na lei de Deus. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis, olha o que ele diz aqui, do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A contemplação, ela instiga em você um desejo, só contempla quem tem vontade de fazer isso. E ele está falando que a palavra de Deus, ela é mais desejável do que o ouro, ela é mais doce do que o mel. Eu desejo, eu quero, eu anseio. E tudo isso me fala do Criador. Porque toda a criação revela a glória do Criador. Contemplar é eu ler a natureza. Contemplar é eu ver Deus nas palavras desse livro. Eu tenho aprendido que eu não preciso de muito para contemplar Deus aqui. 2 ou 3 palavras podem me tomar horas de contemplação. Um pequeno trecho das Escrituras pode me fazer eu debruçar e contemplar e conhecer quem é Deus. A contemplação me traz conhecimento de Deus. A natureza me traz conhecimento de Deus. A palavra me traz conhecimento de Deus. Você já pensou que cada dia se repete desde a criação? O sol não se cansou ainda, nem a lua, nem a terra de girar. E o que é sempre um novo dia? Uma nova oportunidade. Uma folha do livro da nossa história que vira, para eu começar a escrever algo novo. Cada dia é um dia da oportunidade. É uma chance que Deus me concede. É um momento de eu contemplá-lo. Lamentações, Jeremias escreve: as misericórdias do Senhor se renovam, quando? Cada manhã. Mas tem misericórdia esse Deus, não tem? Cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então você pode acordar de manhã, olhar sua cara, assustar um pouquinho com ela no espelho, lava o rosto, e você diz: Senhor, obrigado porque as tuas misericórdias se renovam sobre a minha vida. E você contempla Deus nessas misericórdias renovadas. E como eu disse, o alvo final da nossa contemplação é sempre o próprio Deus. Este livro deste homem que não é cristão, que fala da sociedade do cansaço, olha o que ele escreve aqui. Ele fala sobre a contemplação. Ele fala sobre a vida ativa versus a vida de contemplação. E ele diz que o mundo não nos ensina, ou não nos, entre aspas, proporciona a vida contemplativa. O nosso esquema é só atividade, ativo, ativo, ativo. E ele fala sobre a necessidade da contemplação e ele escreve o seguinte: a vida contemplativa é que torna o homem naquilo que ele deve ser. Por quê? Porque o fim da contemplação é o próprio Deus. Porque o fim da contemplação é a minha imagem e semelhança. Então, quando eu contemplo esse Deus, eu me vejo na perfeição que Ele me criou.
Eu não sou perfeito, mas eu fui tornado perfeito por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, eu posso olhar para Deus e ver a minha imagem e semelhança, reconstruir na minha mente, no meu coração, a origem de quem eu sou. Esse homem tem muita razão no que ele fala. A vida contemplativa é o que torna o homem naquilo que ele deve ser. Leva o homem à sua origem. Contemplar é o exercício do silêncio. Não só do silêncio do som, mas do silêncio da alma. Alguém aqui já parou para ter um tempo com Deus, mas tem tantas vozes gritando, e não são externas. Tem tanta agitação, tem tanta intranquilidade, tem tanta impaciência. Contemplar é ficar no silêncio da alma. E silêncio da alma é igual a descanso. E descanso é igual a despreocupação, a confiança. Contemplar é o exercício da solitude. Não da solidão, né? Há uma diferença entre solidão e solitude. A solitude eu escolho. A solitude é o lugar do silêncio, é o lugar do a sós com Deus, eu e Deus, onde eu posso contemplá-lo. Nós podemos contemplar a Deus num encontro, numa reunião, né? Um tempo de louvor, de oração. O Salmo 29, verso 1 e 2 diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E agora a frase que eu quero que vocês fiquem com ela na mente: adorai o Senhor na beleza da santidade. Quem escreve uma coisa dessas, viu isso. Como você descreve a santidade de Deus? Como você descreve quem Deus é? E esse salmo nos leva à contemplação e a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Há uma beleza no caráter de Deus e que Ele quer revelar para os seus filhos. Às vezes, o nosso entendimento da santidade de Deus é de um Deus com um chicote na mão nos punindo pelos nossos erros. Mas o salmista não, o salmista está falando que existe uma beleza nessa santidade. E se eu contemplo a beleza nessa santidade, eu digo para Deus: Deus, eu quero também entrar nisso. Eu quero viver, eu quero esta beleza. Tem um cântico bem antigo, minha irmã vai lembrar, que diz assim, que a beleza de Cristo, continua ele, se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Quando eu contemplo essa beleza, esta beleza, ela vem sobre a minha vida. E as pessoas podem ver. A Bíblia fala que a gente contempla como por um espelho. Mas um dia a gente vai vê-lo face a face. Mas quando a gente contempla o Criador, como Moisés, quando subiu no monte, o rosto dele brilhava, porque a glória de Deus se manifestou, porque ele contemplou a Deus naquele monte. Quando você vai para o teu lugar para contemplar o teu Deus, eu não estou falando para você ficar 1 hora com leitura bíblica, 3 horas de oração, jejum, você vai buscar Deus como você achar que você deve buscar, mas quando você contemplar ao Senhor, você vai sair daquele teu lugar e o teu rosto vai brilhar. E as pessoas vão ver a beleza de Cristo na sua vida. Porque você contemplou. E daí você vai dizer: sabe o que aconteceu? Eu contemplei o meu Senhor, o meu Deus. Eu me vi na imagem e semelhança, na perfeição como Ele me criou e como eu sou. Em Cristo. E as pessoas vão ver a minha vida. Existem muitas visões narradas na palavra que são fruto de contemplação. Eu não vou ler o texto aqui, mas todo mundo conhece aquele texto de Isaías 6, quando Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias, eu
vi o Senhor no seu santo templo. A mesma palavra aqui é a palavra usada lá no Salmo 8. Eu contemplei o Senhor. Eu olhei com atenção, e daí ele vai descrever. E daí ele declara: este Deus santo, santo, santo. As visões de Apocalipse que João vê, da glória, do trono, das nações diante do Cordeiro. Ele diz: eu vi. Ele está falando: eu contemplei. Eu contemplei. Queridos, eu encerro essa minha reflexão nessa manhã dizendo para você o seguinte: a contemplação é para agora. Você não pode contemplar o passado nem o futuro. Contemplar é um verbo que se conjuga no presente. E eu preciso contemplar Deus no meu hoje. Separa um tempo hoje para contemplar. Vai para o fundo da tua casa, no teu quintal. Se tranque no teu quarto. Vai num lugar onde você possa ver. Aqui tem uns pôr do sol maravilhoso. Nessa região aqui, subindo aqui, né? Aqui da própria nosso espaço aqui a gente consegue ver um pôr do sol. E contemple. Contemple. Experimente uma vida de contemplação, porque isso é a espiritualidade simples. E exercite isso na sua vida. Contemple a natureza. Contemple a palavra. Contemple o próprio Deus. Nem que for quando você está alucinadamente indo de carro para um lugar, de um lugar para o outro. Hoje em dia todo mundo quer registrar nisso aqui, né? Pôr do sol, uma flor bonita que vê pelo caminho, uma árvore. Depois de você publicar a foto, pare alguns minutos e contemple. Contemple o Deus desta criação. Quem está por trás disto? As coisas artificiais, as coisas que foram criadas pelo homem, carregam a glória do homem. Mas aquilo que foi criado por Deus, carrega a glória de Deus. E eu queria que a gente exercitasse isso agora, então fica em pé. E a gente vai cantar mais uma vez essa canção apaixonante, né? Eu ouvi umas 10 vezes essa canção hoje pela manhã. O teu toque. O teu toque. Como eu anseio pela tua presença. E a contemplação é você e Deus. Esqueça tudo que está acontecendo à tua volta. Não olhe para o teu relógio. Se para você contemplar melhor, você precisa fechar os olhos, feche. Se você quer acompanhar a letra, acompanhe, mas seja intencional. Contemple. Contemple o seu Deus. Adore o Senhor na beleza da santidade dele. E Ele vai te mostrar quem você é e quem Ele é. E Ele vai te mostrar aquilo que você carrega dele na sua vida. Com essa canção. Para ti estou atento.
és o fogo do dia e da noite a brisa. Sopra em meu ser o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz amor novo em mim. Eu me entrego a ti, meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração A ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. É viver em teu amor, envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra de meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Obrigado, Senhor, porque te contemplar é mais do que simplesmente uma admiração, Deus. Te contemplar é adoração, Senhor. E quando nós te contemplamos, nós somos envolvidos pelo teu amor. Quando nós te contemplamos, nós recebemos o teu toque. Porque o Senhor nos quer, o Senhor nos chama para essa contemplação. O Senhor quer que a gente te contemple, porque é nesse lugar, é nesse momento que o Senhor se derrama, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor toca os nossos lábios, que o Senhor derrama o seu bálsamo, que o Senhor nos cura. Quando nós estamos na presença do Deus de toda a terra, do Criador do universo, do Deus que chama as estrelas pelo seu nome, do Deus que junta as areias das praias nas conchas das tuas mãos, do Deus que controla todas as coisas, do Deus que faz nascer o sol a cada dia, do Deus que é o Senhor
do universo, o soberano Deus, o juiz de toda a terra. Pai amado, quando a gente te contempla, a gente entra no lugar mais íntimo. E é nesse lugar que o Senhor quer nos encontrar a cada dia, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque não temos templo. Perdoa-nos, Senhor, porque entramos na corrida alucinada desse mundo. Perdoa-nos, Senhor, porque não sabemos contemplar. E temos perdido tanto, Jesus. Mas nesse dia nós declaramos, Pai, que esse vai ser o exercício da nossa caminhada com o Senhor nesse ano. De contemplar, sair da loucura desse mundo, sair da artificialidade desse mundo para contemplar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, aquilo que é maravilhoso, aquilo que não se perde. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a te contemplar, Senhor, cada dia. Que a gente desfrute da contemplação. Que a gente se envolva no contemplar o Senhor, Deus, cada dia. E que o Senhor nos faça transbordar com essa presença bendita. Louvado seja o teu nome, Jesus.